Depois de uma briga intensa, ela saiu para esfriar a cabeça e acabou engravidando de outro homem. Os meses se passaram e eles seguiram casados. Mas quando a criança nasceu, ele descobriu tudo. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O cheiro suave de talco e leite materno preenchia cada canto da casa. Sobre o berço, um móbile colorido girava lentamente, embalando o sono tranquilo do pequeno Miguel. Laura o observava com os olhos marejados, sentindo um aperto no peito que não a deixava respirar direito há dias. O papel amassado em sua mão parecia queimar. As palavras impressas ali já estavam gravadas na sua mente, como se alguém as tivesse esculpido a ferro no seu peito. Probabilidade de paternidade 0%. O coração dela batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. As mãos tremiam. Aquela verdade que ela já desconfiava agora estava escancarada, gritando inescapável. E ela sabia que não podia mais fugir. Rafael chegou do trabalho no fim da tarde, sorrindo, carregando uma sacola com fraldas e algumas frutas. O cansaço estava estampado no rosto, mas os olhos brilhavam sempre que via Miguel. "E aí, meu príncipe?" disse, deixando as sacolas na mesa e indo direto ao berço. Papai chegou. Laura observou aquela cena com um nó na garganta. Ele falava papai com tanto amor, tanta convicção. "Rafael!" A voz dela saiu fraca. "A gente precisa conversar." Ele se virou imediatamente, percebendo que havia algo errado. O tom dela não era comum. "Aconteceu alguma coisa? O Miguel tá bem?" perguntou, já se aproximando, preocupado. Ela respirou fundo, apertou o papel nas mãos e, com um movimento trêmulo, colocou o envelope sobre a mesa. Eu fiz uma coisa", disse com a voz embargada. "E você vai me odiar por isso." Rafael franziu a testa, pegou o envelope e, ao abrir, ficou pálido. Os olhos correram pelas linhas, e a expressão dele mudou de confusão para choque absoluto. "Laura!" A voz falhou. Isso é um teste de DNA?" Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu com a cabeça, as lágrimas já escorrendo. Ele apertou o papel com força, lendo e relendo como se aquilo pudesse, de alguma forma, mudar o resultado. Mas não mudava. "E 0%? E sussurrou. "Zero." "Laura me diz que isso é mentira." Ela balançou a cabeça, sentindo a vergonha rasgar sua pele. Eu não queria que fosse assim." "Eu juro," disse, levando as mãos ao rosto. "Eu cometi um erro." "Um erro?" Ele explodiu, jogando o papel na mesa. "Um erro? Laura, você tem noção do que você está me dizendo? Que esse filho..." Apontou para o berço. "Que esse filho não é meu." Ela soluçou, sem conseguir olhar nos olhos dele. Foi só uma vez," confessou, tremendo. "Foi numa briga nossa, você lembra? Naquela semana, quando você viajou para resolver aquele problema na empresa e a gente tinha discutido feio. Eu estava magoada, carente e aconteceu." Rafael deu 2 passos para trás, passando a mão na cabeça, completamente em choque. "Aconteceu? Sorte, aconteceu!" gritou com a voz embargada, os olhos marejando. "Eu passei meses cuidando de você, te apoiando na gravidez, chorando de emoção no parto, te ajudando nas madrugadas. E agora você me diz que ele não é meu? Eu juro que achei que era." Ela tentou se justificar entre lágrimas. "A data, eu calculei errado, eu me convenci que era seu." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos no berço. Miguel, alheio a tudo, respirava tranquilo com as mãozinhas fechadas, sonhando. Eu não sei o que fazer," sussurrou Rafael, a voz quase quebrando. Eu olho para ele. "Eu amo ele, Laura. É meu filho. Eu troquei cada fralda. Eu perdi noites, Eu sei. Eu sei." Ela se ajoelhou no chão, desesperada. Me perdoa, Rafael. Eu não queria te machucar assim." O silêncio tomou conta da sala por longos segundos. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca. Rafael respirou fundo, os olhos marejados. Encarou Laura no chão e depois voltou a olhar Miguel. "Eu te odeio, Laura." Sua voz saiu fria, dura, cheia de dor. "Mas eu não consigo odiar ele. Nunca vou conseguir." Ele pegou as chaves. Olhou mais uma vez para o berço.
piscando forte para segurar as lágrimas, e antes de sair completou: "Mas eu não sei se consigo continuar olhando para você." A porta se fechou com força, e o som que ficou foi o das lágrimas de Laura, e o leve barulho do móvel girando, como se tentasse inutilmente acalmar um mundo que tinha acabado de desabar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio, dor e vazio. Rafael não voltou para casa naquela noite, nem na outra. Laura passou horas sentada no chão do quarto, olhando o bercinho, tentando entender em que momento sua vida tinha desmoronado. Ela se sentia esmagada pela culpa, sufocada por um arrependimento que parecia não caber dentro dela. Cada vez que olhava para Miguel, sentia amor, mas também um peso no peito, uma voz que não a deixava esquecer. "Você destruiu sua família." Do outro lado da cidade, Rafael estava na casa da irmã Andréia. Ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Laura ajoelhada, chorando, pedindo perdão. Mas mais do que a dor da traição, era a confusão que o consumia. Ele se sentia dilacerado. Miguel, aquele bebê que ele tinha visto nascer, que ele carregou nos braços tremendo de emoção, que ele embalou nas madrugadas, agora não tinha seu sangue, mas tinha algo mais forte, tinha seu amor. E isso, por mais que doesse, não mudava. Depois de 4 dias, o som da campainha quebrou o silêncio da casa. Laura, de olhos inchados, correu até a porta. Ao abri-la, encontrou Rafael, cansado, abatido, olheiras profundas, e com uma expressão que misturava dor, amor e confusão. "Rafael!" ela sussurrou, quase sem voz. "Eu vim ver o Miguel", respondeu seco. Isso." Ela abriu caminho, segurando as lágrimas. Rafael caminhou até o berço. Ficou parado, olhando. Miguel, com seus olhinhos brilhantes, sorriu ao vê-lo, esticando os bracinhos. Naquele instante, qualquer dúvida se desfez. Rafael pegou o bebê no colo, segurou com carinho, apertou contra o peito e desabou. "Meu Deus!" disse, soluçando. "Eu não sei viver sem você, pequeno." Laura se encostou na parede e levou a mão à boca, sentindo um choro que não saía. "Eu estraguei tudo", sussurrou tremendo. "Eu te amo, Rafael. Eu amo você mais que tudo." Ele balançou a cabeça, respirando fundo, tentando se recompor. "Laura, eu não sei o que fazer com a gente. Eu não sei se consigo olhar para você e esquecer, apagar." Sua voz falhou. "Mas eu sei que esse bebê é meu. Não pelo sangue, mas porque eu escolhi que ele fosse. Desde o primeiro ultrassom, desde o primeiro chute. Ele é meu filho." Ela se aproximou cautelosa, como quem tenta não espantar algo frágil. "Eu entendo se você não me quiser mais. Se você quiser se afastar de mim, eu aceito. Mas não afasta o Miguel, por favor." Eu implorou com as mãos trêmulas. Rafael respirou fundo. "Eu não vou afastar o Miguel, nunca." Olhou nos olhos dela, sério. "Mas nós vamos precisar de tempo. Muito tempo." "Eu aceito", respondeu com lágrimas escorrendo. "Eu só quero que a gente tente algum dia, se for possível." Ele a olhou sem saber se o que sentia era amor, raiva, tristeza ou tudo ao mesmo tempo. "Eu não prometo nada, Laura, mas eu prometo que nunca vou deixar o Miguel." Ele apertou o filho no colo, fechou os olhos e, por um instante, percebeu que, mesmo em meio aos cacos, talvez, só talvez, fosse possível começar a reconstruir. Meses se passaram desde aquele dia em que a verdade rasgou suas vidas. Rafael e Laura caminharam por uma estrada difícil. Foram meses de terapia, de conversas duras, de lágrimas, de silêncios desconfortáveis e reencontros emocionantes. Mas pouco a pouco, os cacos começaram a se unir. O amor, embora ferido, nunca deixou de existir. E com o tempo, ele falou mais alto do que a dor. Rafael voltou para casa. Voltou não só por Miguel, mas porque percebeu que Laura, apesar dos erros, era o amor da vida dele. Eles decidiram recomeçar. E pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a ter risadas. Cheirinho de café, cheiro de bolo no forno e o som das gargalhadas de Miguel enchendo os cômodos. Mas o destino, que parecia ter sossegado, ainda tinha mais uma carta escondida. Numa manhã qualquer, a campainha tocou. Laura estava na cozinha. Rafael, brincando com Miguel na sala, foi quem atendeu. Ao abrir a porta, se deparou com uma mulher de aparência jovem, cabelos castanhos, segurando nos braços um bebê. Um bebê com os mesmos olhos dele. "Oi?"
disse ela com a voz trêmula. A gente precisa conversar. Rafael franziu a testa confuso. Quem é você? Ela respirou fundo, ajeitou o bebê no colo e disparou. Meu nome é Bianca. E esse bebê levantou um pouco o pequeno que chupava a chupeta. É seu filho. Por alguns segundos, Rafael ficou paralisado. O quê? Gaguejou. Isso só pode ser um engano. Não é? Respondeu ela olhando nos olhos dele. Eu não vim aqui para criar confusão. Nem para pedir nada, mas na época que a gente ficou, eu não sabia que você era casado. E eu descobri a gravidez depois, tentei te procurar, mas eu sumi. Fiquei com medo, confusa, sem saber o que fazer. Mas agora ele merece saber quem é o pai. Rafael ficou pálido. Laura, ao ouvir vozes na porta, se aproximou com Miguel no colo e parou ao ver a cena. Quem é? Perguntou olhando da mulher para Rafael, já desconfiada pela expressão dele. Ele engoliu seco. Laura. Ela tá dizendo que esse bebê é meu filho. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o som do relógio da sala. Bianca, segurando o bebê, olhou para Laura desconfortável. Eu não quero atrapalhar nada, mas a verdade precisava ser dita. Laura ficou pálida, apertou Miguel contra o peito e sentiu um filme de terror começar a se desenrolar na sua frente. Rafael respirou fundo. Isso não faz sentido, mas eu vou fazer o teste. Alguns dias depois, os três estavam na clínica esperando o resultado do DNA. Quando o envelope foi aberto, Rafael sentiu o chão sumir. Probabilidade de paternidade. 99,99%. Ele leu, releu, as mãos tremiam. É meu. Fácil sussurrou em choque. O bebê é meu. Laura levou a mão à boca. Os olhos marejando, o coração disparado. Uma mistura de dor, raiva, incredulidade e medo. Você... Tentou falar, mas a voz falhou. Você me traiu. Rafael olhou para ela, com os olhos cheios de lágrimas. Foi na mesma época da nossa briga, Laura. A voz dele saiu trêmula. Na mesma viagem. Eu me senti perdido, magoado, sozinho. E aconteceu. Uma única vez. Eu nunca mais vi ela depois. O silêncio ficou pesado. Bianca, segurando o bebê, falou baixando o tom. Eu não quero destruir nada entre vocês. Mas ele... olhou para o bebê. Precisa saber quem é o pai dele. Rafael respirou fundo, com lágrimas escorrendo. Eu não sei como fazer isso. Eu não estava preparado. Laura ficou alguns segundos em silêncio, olhando para Rafael, e de repente, uma memória invadiu sua mente. A noite em que ela, tomada pela dor, também errou. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem e disse: Você me traiu, e eu te traí. A voz dela saiu trêmula. Nossos erros deixaram cicatrizes e agora eles também deixaram filhos. Rafael olhou para ela, com um nó na garganta. Eu te amo, Laura, eu amo você. Tens o Miguel, Ruth, e agora tem ele também. Eu não sei como, mas eu preciso fazer isso dar certo. Laura respirou fundo, segurou a mão dele, apertando forte. Então, sussurrou, a gente vai aprender, juntos. Ela olhou para Bianca, depois para o bebê e completou. A culpa, a dor, quase destruíram a gente uma vez. Não vai destruir de novo. Bianca, aliviada, sorriu em meio às lágrimas. Naquele momento, 3 adultos feridos pelo passado olhavam para 2 bebês que, sem saber, estavam prestes a ensinar que o amor às vezes nasce dos lugares mais improváveis. E que família nem sempre é só feita de sangue. A notícia de que Rafael tinha um filho fora do casamento caiu como uma bomba na família. Por mais que Laura tivesse decidido ficar, perdoar e recomeçar, o caminho não era simples. Todos os dias era uma batalha silenciosa entre o amor, o perdão e os fantasmas do passado que teimavam em aparecer. Bianca, por sua vez, se manteve firme na decisão de que o filho, Davi, teria o pai presente, mas sem invadir a vida de Rafael e Laura. Mas, na prática, não era tão simples quanto parecia. As primeiras visitas foram tensas. Bianca levava Davi até a casa de Rafael. Laura, segurando Miguel no colo, observava desconfortável, enquanto Rafael aprendia a lidar com 2 bebês da mesma idade. Filhos dele, mas com histórias tão diferentes.
Havia momentos que o clima parecia suportável, até leve, com as risadas dos dois meninos enchendo a sala. Mas bastava um olhar mais demorado, um silêncio mais longo, para que a atenção voltasse. Fatim Ben Cynthia Mosca, você tá bem? Perguntou Rafael uma noite, enquanto Laura ajeitava Miguel no berço. Ela respirou fundo. Eu tô tentando, respondeu sincera. Eu te amo, Rafael, mas às vezes eu olho pro Davi e dói. Dói lembrar de tudo. Ele segurou as mãos dela. Eu sei. Eu também sinto. Eu também fico perdido. Mas a gente tá aqui, Laura. A gente escolheu isso. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. E eu vou escolher, todos os dias, escolher você. Escolher nossa família. Ele a puxou num abraço apertado, com medo de que, se soltasse, tudo desmoronasse de novo. Com o tempo, os meninos cresceram lado a lado como irmãos. Bianca manteve sua posição. Não queria disputar Rafael, não queria interferir no casamento dele. Apenas queria que Davi crescesse sabendo quem era seu pai e se sentindo amado. E Rafael fez questão de ser presente. Buscava Davi, passava tardes com ele, levava junto quando saía com Miguel. Aos poucos, Laura percebeu que, por mais que doesse, Davi era parte dele. E se ela tinha escolhido perdoar, precisava abraçar essa nova realidade. Não foi fácil. Houve crises, discussões, ciúmes. Você acha que é fácil para mim? Ela gritou certa noite em meio a uma briga. Ver você saindo com ele, postando fotos sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E você acha que é fácil para mim? Respondeu Rafael, também exaltado. Lidar com tudo isso, saber que quase perdi você, saber que cada sorriso nosso carrega uma cicatriz. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. Então por que a gente está aqui, Rafael? Por que a gente insiste? Ele se aproximou, segurou o rosto dela com as mãos e respondeu, com a voz embargada. Porque, apesar de tudo, eu te amo mais do que qualquer dor, e porque essa é a nossa vida agora. Bagunçada, imperfeita, mas é nossa. Ela desabou no colo dele. Eu também te amo. Sussurrou. Eu também. O tempo foi curando as feridas. Davi e Miguel cresceram como irmãos, aprendendo que família nem sempre é sobre como começa, mas sobre quem escolhe ficar. E Laura, que jurava não ser capaz de suportar aquilo, se viu um dia colocando Davi no colo, ajeitando sua fraldinha e sorrindo de um jeito que nem ela sabia que ainda era possível. Você também faz parte de mim, pequeno, sussurrou beijando a testa dele. Ah, porque você é parte do homem que eu escolhi amar. Rafael, vendo aquela cena, percebeu que, mesmo quando a vida quebra tudo, o amor tem uma forma estranha, mágica e poderosa de juntar os pedaços. 5 anos se passaram desde aquele turbilhão que quase destruiu tudo. A vida agora tinha um ritmo diferente. Ainda existiam cicatrizes, lembranças que às vezes voltavam sem serem convidadas, mas elas não doíam mais como antes. Rafael e Laura seguiram juntos, fortes, mais fortes do que imaginavam ser possível um dia. Miguel e Davi, agora com 5 anos, eram inseparáveis, correndo pela casa, brigando, rindo, se defendendo e se amando como irmãos de alma, mesmo que a biologia contasse uma história mais complicada. Bianca manteve sua vida, encontrou um novo amor, casou-se e seguiu em paz, feliz por Davi ter uma família que o amava, tanto do lado dela quanto do lado de Rafael. Numa manhã tranquila, Laura acordou sentindo um enjoo estranho. Não, não pode ser, sussurrou segurando a pia do banheiro. A cabeça girava, o coração disparava. Ela olhou o calendário no celular, dias de atraso. Correu até a farmácia, comprou 2 testes de farmácia, voltou para casa tremendo. Quando viu os 2 risquinhos, caiu sentada no chão. Meu Deus! Levou as mãos à boca, sorrindo em meio às lágrimas. É real. Quando Rafael chegou, Laura esperou ele sentar, colocou uma caixinha na frente dele. Ele franziu a testa curioso. O que é isso? Abre, disse, segurando as mãos suadas. Ele abriu e encontrou dentro 2 testes de gravidez com resultado positivo. E uma chupetinha branca com a inscrição: Nosso recomeço. Rafael arregalou os olhos. Não, não é. Colocou as mãos na cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sarcida Mossuma, você tá grávida? Ela assentiu, sorrindo, já com os olhos marejados. Ele a puxou num abraço apertado. Beijou o rosto dela várias vezes. Deus,
Isso é um presente. Um presente, Laura. Eu tô com medo, confessou ela emocionada. Medo de tudo. De dar errado, de ser difícil, ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Olha pra mim, pediu com os olhos cheios de amor. A gente já venceu coisa muito pior. Se o mundo não conseguiu derrubar a gente antes, não é agora que vai. Ela sorriu em meio às lágrimas. Este é nosso recomeço. Os meses passaram e toda a família viveu aquela gestação como um milagre. Miguel e Davi vibraram com a notícia. Os dois perguntavam todos os dias se seria um menino ou menina. Faziam desenhos para o bebê. Brigavam sobre quem seria o irmão mais velho mais legal. No chá revelação, balões estouraram e o céu se encheu de pó cor-de-rosa. É uma menina. Caistronas-se, gritaram todos comemorando. Rafael segurou Laura pela cintura, olhando nos olhos dela. Nossa menina. Nossa família está completa agora. Ela sorriu, encostou a testa na dele. E dessa vez? Sem segredos, sem mágoas, só amor. Quando a pequena Sofia nasceu, foi como se um ciclo finalmente se fechasse. Os três irmãos, Miguel, Davi e Sofia, cresceram cercados de amor, de histórias difíceis que um dia foram dor, mas agora eram apenas lições. Porque eles aprenderam juntos que o amor não é perfeito. Ele erra, cai, se quebra, mas também sabe se refazer, se reconstruir e florescer onde antes só havia dor. E assim, entre beijos, abraços, risadas e algumas birras, Rafael e Laura seguiram. Não a história perfeita, mas a história real.